Seja muito bem-vindo ao programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e vamos continuar o nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Um estudo completo, aprofundado, composto por 22 vídeos. Cada vídeo correspondendo a um capítulo aí do último livro da Palavra de Deus. Estamos no vídeo 3, portanto, que corresponde ao capítulo 3º do livro de Apocalipse. No capítulo 3º, João continua aí a sua escrita às igrejas da Ásia. João, que recebeu a nobre missão dada pelo Senhor Jesus para que escrevesse 7 cartas que deveriam ser remetidas às 7 igrejas da Ásia a seguir: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E no vídeo anterior, que corresponde ao capítulo 2º de Apocalipse, nós vemos as 4 cartas que João escreveu às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. O próprio Senhor Jesus ditou os textos aí, o conteúdo das cartas. João escreveu conforme o Senhor Jesus lhe falara e depois remeteu essas cartas às igrejas da Ásia. Então, no capítulo 2, nós tivemos 4 cartas a 4 igrejas, e no vídeo de hoje, o capítulo 3º será estudado, no qual João escreveu as últimas 3 cartas às igrejas da Ásia. Escreveu enquanto estava preso na ilha de Patmos. Foi preso devido a uma perseguição àqueles que pregavam o Evangelho de Cristo. Então, as últimas 3 cartas às igrejas de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nas cartas escritas por João, dadas pelo Senhor Jesus, é padrão que o Senhor faça elogios. O Senhor Jesus teceu elogios às igrejas, também fez algumas críticas quando necessárias, deu instruções e fez também promessas, como nós vimos no vídeo anterior e continuaremos percebendo esse padrão no vídeo de hoje. E nós vamos então partir já para a 5ª carta, que é a carta que João escreveu e enviou à igreja de Sardes. Sardes, que significa os que escapam, os remanescentes, aqueles que escaparam, aqueles que não se dobraram diante do pecado, aqueles que não se contaminaram, os que restaram ainda com as suas vestes limpas. E se refere a um período histórico da Igreja de Cristo, entre os anos de 1517 e 1750 depois de Cristo. E retrata, simboliza uma igreja morta espiritualmente, cujas obras eram imperfeitas e inacabadas. Encontramos o texto referente à igreja de Sardes em Apocalipse, no capítulo 3, versículos de 1 a 6. E vemos, já na abertura da carta, logo no início, críticas que o Senhor Jesus fez a tal igreja, por ser uma igreja que estava morta espiritualmente e que tinha obras imperfeitas e inacabadas, conforme podemos conferir no capítulo 3º, no versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Uma igreja espiritualmente morta, adormecida. E continua no versículo 2: Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, uma igreja morta, mas alguns ainda estavam vivos, mas para morrer, estavam morrendo, né? E as obras não eram perfeitas. E o Senhor Jesus, diante de tal situação triste, uma realidade muito triste, né, dessa igreja de Sardes,
o Senhor Jesus deu algumas instruções muito importantes para que a igreja de Sardes viesse a praticar a palavra de Deus, pois era uma igreja conhecedora da palavra do Senhor, e que a igreja de Sardes viesse também a se arrepender, conforme lemos no versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Então a igreja conhecia a palavra, tinha recebido e ouvido. E guarda-o e arrepende-te, o chamado para o arrependimento. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O Senhor Jesus vem mesmo, então que não sejamos pegos de surpresa, que estejamos preparados. E o Senhor Jesus fez também um elogio à igreja de Sardes, em específico a algumas pessoas que não se contaminaram, os remanescentes, algumas pessoas que sobraram ainda, que perseveraram e conservaram a sã doutrina, conforme lemos no versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Pessoas que não se entregaram ao pecado, à idolatria, à imoralidade, às heresias e conservaram a fé e a fidelidade ao Senhor Altíssimo, Deus Criador dos céus e da terra. E o Senhor Jesus fez algumas promessas àqueles que forem obedientes. As promessas são as seguintes, feitas à igreja de Sardes: que o Senhor daria vestes brancas aos obedientes e que o nome daquele que for obediente seria escrito no livro da vida. E o nome da pessoa também será reconhecido diante do Pai e diante dos anjos de Deus. Veja o que diz o versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Isso mesmo, uma promessa que se aplica à igreja de Sardes, mas se estende a todas as pessoas que mantêm as suas vestes brancas, que se abstêm do pecado, que se afastam do mal. Essas pessoas terão o seu nome escrito no livro da vida perpetuamente. E um dia o Senhor Jesus confessará o seu nome, o meu nome, diante do Pai e diante de todos os anjos dos céus. E vamos prosseguindo então com a sexta carta à igreja de Filadélfia. Filadélfia, que significa amor fraternal e representa a igreja que esteve presente, na história cristã a partir do ano de 1750 depois de Cristo, e ali preenchendo um período entre os séculos 18, 19 e início do século 20, período em que a igreja teve um grande avivamento e investiu muito também em missões, um período muito nobre da igreja e que foi tanto elogiada pelo Senhor Jesus Cristo. Encontramos aí a menção à igreja de Filadélfia em Apocalipse, no capítulo 13, entre os versículos de 7 a 13. E confira os elogios que o Senhor Jesus fez à igreja de Filadélfia. O Senhor disse que a igreja guardou a palavra de Deus e que não negou o nome de Jesus. Versículo 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então uma igreja, mesmo com pouca força, mas espiritualmente era muito forte, guardou a palavra de Deus, foi fiel à palavra, preservou a fé, a sã doutrina e não negou jamais o nome do Senhor Jesus. Foi uma igreja aprovada por Deus, que não tinha nada do que se envergonhar. Que sejamos assim também, fiéis ao Senhor e à sua palavra. Sendo assim, o Senhor Jesus não fez nenhuma crítica
à igreja de Filadélfia e deu uma instrução preciosa para que a igreja conservasse, né? Que ela venha a conservar o que tem, da mesma forma que você conserve aquilo de bom que você tem. Versículo 11 do capítulo 3 de Apocalipse. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, a coroa da vida, o prêmio pela salvação. Você um dia receberá a coroa da vida, se você guardar o que você tem, permanecer fiel a Deus até o fim. Esta foi a instrução do Senhor Jesus à igreja de Filadélfia e à igreja também, de sua forma universal, a igreja espiritual de Cristo. A todos nós essa promessa se aplica, né? E o Senhor fez aí algumas promessas maravilhosas à igreja de Filadélfia, que ela se tornaria coluna no templo de Deus e também que ela vai permanecer para sempre na cidade santa. Apocalipse 3:12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então o vencedor estará lá no templo de Deus, habitará com o Senhor para todo sempre em uma nova cidade maravilhosa, onde nunca mais haverá nenhum tipo de sofrimento. E vamos então à última carta escrita por João, ali que escreveu 7 cartas às igrejas da Ásia, e a última carta foi à igreja de Laodiceia. Laodiceia, que significa direitos do povo, o direito de o povo mandar, os direitos humanos, e também representa a igreja dos dias finais, a igreja dos tempos atuais e dos últimos tempos, que é uma igreja morna, uma igreja que deixou a sua fé esfriar, que se contaminou também pelo mundo, pelo pecado, que não é mais como a igreja de Filadélfia, uma igreja que acabou sendo consumida pelo mundanismo e perdeu a graça, a presença de Deus, a bênção de Deus. Encontramos aí no texto de Apocalipse, no capítulo 3, entre os versículos 14 e 22, a menção à carta à igreja de Laodiceia, que recebeu elogio, não recebeu nenhum elogio. Olha só, a única igreja a não receber elogio, não foi elogiada pelo Senhor Jesus, porque não tinha motivo nenhum para isso, mas recebeu sim críticas, por ser uma igreja morna e arrogante, conforme lemos no versículo 15 de Apocalipse 3. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Olha só, uma igreja que não se posiciona, que não se envolve, que não se entrega totalmente a Deus, uma igreja mais ou menos, uma igreja que serve a Deus mais ou menos, uma igreja que tem um comprometimento mais ou menos, isso não é aprovado por Deus, não. A palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus disse que nos últimos tempos o amor se esfriaria, a fé de muitos também se extinguiria. É isso que está acontecendo com a igreja atual de forma geral, com a humanidade que deixou o amor esfriar, a fé também. Então, a igreja de Laodiceia representa a igreja dos tempos atuais, dos últimos tempos, com uma fé morna e uma igreja arrogante também, conforme podemos ver no versículo 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Uma igreja autossuficiente, que pensa que não precisa de nada, não precisa nem de Deus mais. Uma igreja que enriqueceu financeiramente, mas espiritualmente é muito pobre, uma igreja morna, arrogante, autossuficiente. E o Senhor Jesus deu algumas instruções
à igreja de Laodiceia, para que venha a se arrepender, que purifique-se de seus pecados e que enxergue claramente as coisas, pois a igreja está com uma visão distorcida, que possa enxergar claramente que tem andado no caminho errado e que se converta de seus maus caminhos e que a igreja seja também zelosa, que o povo passe a ser zeloso pela palavra de Deus, pelas coisas sagradas. Veja o que diz o versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Então, a purificação. Quando a Bíblia fala do ouro ser provado pelo fogo, isso simboliza a purificação espiritual. E vestes brancas, também a limpeza, né? Tirando o pecado, a sujeira e se revestindo de vestes brancas, puras, sem pecado, sem mancha, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, que seus pecados sejam apagados, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. É preciso ver claramente que o caminho que a igreja tem seguido leva ao abismo. Então, é importante que a igreja abra bem os olhos, se converta, se arrependa, venha se despir de toda arrogância e que volte ao primeiro amor. E continuando no versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Tenha zelo pela palavra de Deus, pelas coisas sagradas e arrependa-se de seus pecados. E o Senhor Jesus fez uma promessa àqueles que são obedientes e que se arrependem verdadeiramente. A promessa é que aquele que for fiel a Deus um dia se assentará no trono de Cristo. O próprio Senhor Jesus prometeu isso no versículo 21 de Apocalipse 3. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Muito bem, estas foram então as 7 cartas enviadas aí por João às igrejas da Ásia. No capítulo 2 de Apocalipse, nós vimos as 4 primeiras cartas. No capítulo 3, nós vimos as 3 últimas cartas. E continuaremos o nosso estudo sobre o Apocalipse, o próximo vídeo, o 4º vídeo, referindo-se ao 4º capítulo também do livro de Apocalipse. Que você continue crescendo em conhecimento, em graça, em sabedoria, em nome de Jesus.